Fala, meus queridos, boa noite. Hoje é 20 horas e 22 minutos, numa terça-feira. Espero que você esteja bem. Muito obrigado por estar me acompanhando aqui no canal. Infelizmente, esses últimos dias eu não consegui ser tão frequente quanto eu devia, mas eu estou aqui fazendo vídeo, então já se inscreve aqui no canal. Já ativa o sininho para você receber as notificações e dá o like. Cara, vamos fazer o seguinte, vira o celular, dá o like, volta a assistir. Porque vai ajudar muito a gente fazer esse canal aí para mais pessoas, o YouTube vai entender que mais pessoas querem e eu acredito que está sendo um conteúdo de valor. Hoje eu estou fazendo esse conteúdo no horário, obviamente depois do meu trabalho. Como vocês podem ver aqui, eu estou no escritório, eu vou mostrar aqui para vocês. O escritório aqui, ó, tá todo vazio, ó, ali as ins. Então tá uma bagunça que só aquela bagunça gostosa, né? Beleza? E o vídeo de hoje, cara, eu quero falar para vocês que é um vídeo que vale a pena ser dito, vale a pena ser conversado, que é quais são todas as fases de uma empresa fundada do zero. E esse papo, eu anotei aqui 13 passos aqui de o que vai acontecer com a tua vida a partir do momento que você começar a empreender. E se você já está empreendendo, tenta se colocar em qual, me coloque em qual dessas etapas aqui você está e coloque nos comentários, porque eu acho que eu tenho certeza que eu consegui listar de uma boa maneira todos os passos que a gente faz quando a gente vai empreender. Isso eu estou pensando do zero, não estou pensando numa magnitude, está abrindo um IPO, não, estou pensando você abrir uma companhia do zero, largar teu emprego, focar para fazer alguma coisa, sabe? Eu tenho certeza que esses são esses passos. Então entra aqui comigo, tá? Foca aqui comigo. Primeiro de todos, às vezes eu vou olhar aqui para o lado, porque eu anotei todos os passos porque eu não queria esquecer deles. Então, assim, o primeiro de todos, você vai estar com uma fase da sua vida, então acho que são 13 fases. Você vai estar numa fase da sua vida que você vai estar com uma energia lá em cima, cara. E essa energia, ela vem oriunda de uma coisa que você não sabe explicar. Porque provavelmente você está querendo empreender, se não for por necessidade, vamos tirar esse fato, né, de pessoas que empreendem por necessidade, você está empreendendo por uma coisa que você quer. E provavelmente você vai entrar aqui num fato, deixa eu só fazer um teste aqui, ver se está tudo certo. Aqui. Você vai entrar num fato que é o seguinte, você vai ver... Talvez você está num emprego que você não goste ou que você até goste, mas você não tem alguma coisa que te fala que não é o teu lugar ali. E aí você começa a pensar em empreender e você começa a pensar em várias ideias ao mesmo tempo. E nessas ideias ao mesmo tempo, você começa a fazer coisas ao mesmo tempo. Eu lembro na minha vida que eu comecei a fazer, eu estava fazendo faculdade, eu estava fazendo pós-graduação enquanto eu trabalhava numa empresa como analista e de manhã eu acordava mais cedo para estudar, ler livro, aprender um monte de coisa. E aí as outras vezes eu tinha reunião com o meu antigo sócio. Então assim, você está com a energia lá em cima. Você está assim... você pode falar, Yuri, mas eu tenho 40 anos. Mas eu tenho certeza que ainda a tua energia vai estar lá em cima como se fosse o de 20. Tenho certeza, porque você está animado para fazer uma coisa nova, para construir uma coisa nova. Aí você vai para a fase 2. E a fase 2, você vai, logo depois dessa fase de energia, você vai ter uma fase de frustração, onde você percebe que você vai colocando tanta energia naquilo e você não vê um mini resultado. Eu não estou falando de dinheiro no bolso, eu não estou falando de ficar rico, eu não estou falando nem da empresa faturar milhões, nem da empresa faturar milhares. Estou falando de frustração de mini conquistas. Você não consegue ter mini conquistas e você começa a ficar muito frustrado, mas mesmo assim a energia está lá em cima. Mas você está nessa fase de frustração, você fica numa fase que muita gente já desiste nesse caminho. Porque esquece que tu sai de uma ideia imaginária de que é um mar de flores, um mar de rosas, que tudo vai dar certo, vai ser lindo, você está criando um nome, aí você começa a não dar certo e fala, não, peraí, o mundo real é bem mais foda do que a gente está imaginando. Então você vai para a fase 2. Aí você vai para a fase 3. Quando você começa a acreditar que está quase lá, mas nunca está. Isso é muito doido, cara. Porque você começa, nessa terceira fase da vida de empreendedorismo, você passou pela fase 2 e você continua.
E você continua, e você continua. E você sempre tá com uma sensação que você tá quase lá. É sempre. É sempre tipo, cara, alguma coisa que eu não sei explicar. Falta só talvez isso aqui, mas também não sei se é isso. E aí você continua, mas você sempre tá no quase, você sempre tá no quase. E cara, isso é ainda mais frustrante, cara. Eu acho que essa batalha constante, acho que é ainda mais frustrante, porque a verdade é que você nunca chega lá, né? Mas, enfim, eu entendo se você tá nessa fase, porque, cara, a gente não tá nem falando de grandes conquistas, nem de pagar a conta da escritório. É tipo, é um negócio do tipo, pô, não tá nem faturando direito. Você fica numa sensação de, mas às vezes entra, às vezes não entra. E quando entra o pagamento, você fica, cara, mas será que eu tô entregando um valor de verdade? Será que o que eu tô fazendo faz sentido? Aí tu fica, caralho, velho, não sei. Mas ao mesmo tempo você não desiste, porque tem alguma coisinha que tá te dizendo que falta pouco. E essa é a fase que você está nesse momento, provavelmente. Aí a gente vai para a quarta fase. Você começa nessa quarta fase, depois que você passa esse quase lá, e alguma coisinha mínima começa a dar certo, tipo, cara, eu acho que por aqui, você começa a ir por esse caminho. E aí você começa a falar, cara, eu vou dar all-in nessa porra. Eu vou dar all-in, foda-se. E essa quarta fase você começa a dispensar tudo que você tem certeza e você sabe que faz bem pra você. Porque se você já chegou nessa fase, você já passou por frustração psicológica, você só apanhou. Quando você achava que ia dar certo, vinha o universo e dava otário, seu bosta. Aí você, cara, você acredita. Cara, é sempre isso. Isso é um parênteses que eu vou fazer. Até hoje, eu e o meu sócio Gustavo, porque o Alisson, ele não fundou a empresa com a gente e ele tem menos vícios que a gente tem. Ainda bem, né? Mas eu e o Gustavo, a gente apanhou tanto, mas tanto no começo, que até hoje a gente tem certas dificuldades de comemorar coisas. E é quase que traumas, assim, sabe? Não trauma de você não conseguir conviver, trauma só no âmbito conceitual da palavra, de umas travas, sabe? Aquilo ficou tão enraizado, né? Aquelas dificuldades ficaram tão enraizadas que você não consegue fazer uma comemoração. E enfim, né? E fecha esse parênteses. Então a gente está nessa fase em que você passou tanto desses traumas, dessas dificuldades, dessas falsas promessas, falsas conquistas, que você já está tão frustrado, mas aí você chega que você começa a sentir um leve sabor de alguma coisa que você não sabe o que é, ainda não está dando certo, mas você fala, eu vou dar all-in e que se for do resto. E nesse all-in você entra nessa fase de que você dispensa tudo que faz bem para a sua saúde. Você começa a cagar para a sua alimentação, você começa a cagar para exercício, a cagar para o seu sono, você começa a cagar mal, se você tem algum relacionamento, a tendência é que o seu relacionamento começa a dar uma balada. Muitos relacionamentos terminaram nessa fase porque provavelmente não era um relacionamento tão bom. E outra, né? O alinhamento de expectativa não começou assim. Pô, eu te conheci quando você não era empreendedor, você não tinha essa vida. E agora você está querendo ser empreendedor, é uma outra vida. Então nem sempre a culpa também é da cônjuge ou do cônjuge, porque o alinhamento de expectativa quando vocês conheceram era diferente. E ninguém espera realmente ter essa rotina. Então, nessa fase que você começa a dispensar tudo, em prol de dar certo esse negócio. E aí você vai para uma quinta fase. Porque você vai agora sabendo que as coisas ainda não deram certo e você só fica no gosto de quase dar certo e você fala que vai dar all-in. É nessa fase que tudo começa a cair de vez. Você achou que eu ia falar que ia dar um salto, né? Não. É agora que as coisas começam a não dar certo de vez. É agora que o teu mundo começa a ficar todo cagado. Porque a empresa não está dando certo.
a tua saúde está um lixo, pode acontecer qualquer coisa ambiental exógena, como aconteceu na pandemia em 2020, que aconteceu com a gente. Então, minha família foi afetada, por exemplo, meu pai foi para o hospital, minha mãe foi para o hospital, num momento em que tudo estava na merda. Então, nessa fase, quando você acha que apossou tudo e que é agora que vai dar certo, não é agora que vai dar certo. Eu não preciso nem comentar que aqui muita gente já desistiu, né? Não preciso nem comentar. Mas aí a gente vai para o sexto passo. Algo começa a dar certos frutos. Minimamente. Minimamente. Quando você está nesse step e você dá um zoom out da sua vida, você olha para você e aí você para se olhar no espelho e você olha que você tá gordo, tá estressado, tá ansioso, tá faturando e com dúvida do que tá dando certo. Tipo, a tua empresa começa a trazer certo dinheiro, tipo, não para te deixar rico, mas ela começa a te dar um certo norte de que talvez esse caminho que você está seguindo é o que faz sentido. Só que você não tem certeza ainda o que é e você olha para você e fala o quão completo merda você tá. Cara, se isso não é um desencorajamento de empreendedorismo, eu não sei o que é. Mas eu prefiro te contar a real para você saber que 90% dos negócios vão ser assim. Para de olhar para os caras grandes, para de olhar para os caras que só dão certo, que a gente só vê o palco dos caras. Porque se perguntar, inclusive, para esses caras que dão certo, que já deram certo, eles irão concordar comigo. Porque até aqui eu não estou nem comentando de quebrar, eu estou comentando de você resiliar, né? Você insistir nessa ideia. E aí a gente vai para o sétimo passo, onde minimamente as coisas começam a se arrumar. Minimamente. Você fala, pera aí, tá sobrando um caixa aqui. Pera aí que a DRE tá dando um lucrozinho aqui. Pera, eu posso já pagar um Prolabore? Posso? Devo? Sim. Posso todos os sócios serem totalmente remunerados? Não estou falando de sobrar não, tá? Estou falando de entender que dá para gastar alguma coisa. Isso é muito maluco, cara. Isso é muito maluco. E aí a gente vai para o oitavo passo, oitava fase, onde você tem uma nova grande queda. Porque quando você tem a primeira subida, o pequeno empresário se emociona e acha que virou rei do mundo. Acha que acertou tudo, acha que era ali, tá ali o baú de ouro, tá ali o ovo de ouro, o ovo da galinha. Começa a errar nas decisões, começa a contratar demais, começa a remunerar de maneira diferente, começa a pegar escritório. E ali tem a grande primeira queda, porque até agora eram literalmente frustração atrás de frustração, era uma coleção de frustrações. Só que geralmente os erros não são tão gigantescos, só que você não consegue avançar. Então é uma derrota de avanço, você não consegue avançar. Quando você tem minimamente um resultado, você sente que alguma coisa deu certo, começa a levantar o peito e vem o universo e te dá uma sacada agora com dinheiro. Para te colocar no teu lugar. É a mãe natureza falando, ô Yuri, volta para cá que é o teu lugar. Aí, a gente vai para a nona fase, onde você não desiste, você fala, não, eu vou ganhar na constância, eu não vou ganhar sendo o melhor de todo mundo, tu baixa do salto, respira fundo, xinga todo mundo, mentalmente, mas tu fala, eu não vou desistir. E só um parênteses, é geralmente aqui, tá? É geralmente aqui que, quando você vê esses coach não, né? Essas pessoas que realmente deram certo e contam dessa vida delas,
É exatamente nessas fases, assim como dessas dificuldades que passam, que muita gente desse funil de tentativas, muitas das pessoas, a maioria das pessoas vão desistir com total razão, cara. É muito mais sofrido do que você imagina, principalmente psicologicamente. E se você tem problemas financeiros, inclusive, é mais que compreensível às vezes você parar no meio do caminho em prol, às vezes, de trazer um recurso para a família, trazer o pão de casa e tal, de uma outra forma que talvez seja menos arriscada do que essa. E aí a gente vai para a fase 10, onde as coisas começam a melhorar. Porque você aceitou que você tomou mais decisões, você dá um passo para trás, arruma a casa, demite quem tem que demitir, corta gasto onde tem que cortar, dá aquele passo, rearruma a casa e as coisas começam a minimamente melhorar. Eu não estou falando de ficar rico aqui não, tá? Essas fases que eu estou te contando não são fases de uma empresa gigantesca. São microfases que eu estou te contando que se você já não passou, você provavelmente está passando ou vai passar, para que minimamente você possa dizer que você está vivendo uma empresa. Aí a gente está na fase 11, onde você percebe que a sua saúde ficou um lixo e que precisa minimamente cuidar dela. Onde a empresa começou a ter certo faturamento normal, as contas começaram a se casar, você começa a ter cliente, começa a ter atendimento, começa a ter venda. Você começa, opa, eu tenho uma coisa girando aqui. Só que nesse passo, você percebeu que você está um lixo de gente. Um lixo. E que nessa percepção, você, a depender de como lixo você está, você toma uma decisão. Se você consegue dar mais um sprint assim, em troca da sua saúde, você traz o resultado para a empresa, ou se isso chegou ao teu limite. Aqui vai depender de cada um. Aí a gente vai para o step 12, onde você começa a ter um pouco de equilíbrio. E aqui eu tome muito cuidado, tá? Porque se você fica olhando o que está na internet, você acha que você tem que estar no desequilíbrio a vida inteira. E esse desequilíbrio, ele é real, ele é verdade. Só que nenhum ser humano aguenta ter desequilíbrio a vida inteira. Nenhum. Você pode pegar os maiores empresários. Eles vivem de sprints. Então é assim, cara, calma, respira. Vamos manter agora a ordem. Tô com energia, todo mundo, galera, vamos pro próximo. Vai lá, dá um sprint, parou, volta na velocidade normal. Então você começa a gerar esses sprints mais organizados, tá? E aí você começa a ter minimamente um pouco de equilíbrio. E aí a gente vai no step 13, que é como que você começa a materializar e começa a pensar, né, criar dúvidas de como que você faz para dar o próximo step e a empresa depender menos de você. Que eu acho que é o step que eu estou hoje. E cara, é muito maluco, você nunca sabe a resposta, porque eu já errei isso antes, nas fases anteriores, já contratei errado, contratei antes demais. E aí a gente começa a pensar em formas de fazer isso sem tomar os mesmos erros. Por isso que à medida que vai passando o tempo, não é que a gente não erra, mas a gente tende a errar menos e errar melhor. Porque como a gente já tomou certos erros, certos riscos, certas decisões hoje elas já não são tomadas. Então os mesmos erros você não toma. Os mesmos, por exemplo, política comercial. Ela existe porque provavelmente você já tentou fazer certas políticas comerciais na sua empresa que lá no passado já não deram certo. Vou dar um exemplo. Aqui na empresa a gente não parcela no boleto. Pode falar o que tu quiser. Aqui na empresa a gente não parcela no boleto. Por quê? Porque eu já tentei e levei no rabo. Então, e não foi só uma vez, foi mais de uma vez. Então, dito isso, a gente falou, não, política comercial aqui eu posso parcelar em sei lá quantas vezes no cartão, mas no boleto não dá. É um exemplo. Então, essas coisas você só aprende na vida mesmo, só aprende fazendo. Cara, o vídeo ficou longo, espero que você tenha gostado, fiz com carinho. E já se inscreve aqui no canal, cara, já se inscreve. E, no link da descrição do vídeo eu vou colocar o link do grupo dos fundadores. Então já se inscreve lá, clica lá, não tem que se inscrever, clica lá, entra no grupo dos fundadores, que é um grupo de WhatsApp sem custo nenhum, cara, pra gente trocar figurinha, realmente você ter acesso a mim e a gente poder trocar ideias. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima.